Olá pessoal, bem-vindos. Hoje vamos abordar um tema que está bem atual, sobre a região, que sempre falamos de Israel. Queremos falar com vocês sobre a questão da Palestina, o que tanto se ouve na mídia, o que significa, quem são os palestinos, qual é a sua história, qual é a sua região geográfica, um pouco sobre informações desse tema histórico. E aí depois cada um vai poder conhecer um pouco mais para poder falar, opinar. Então, primeiramente, quero mostrar para vocês o nosso mapinha, que hoje vou trazer para vocês alguns mapas sobre quem são esses chamados palestinos. Então, primeiramente, temos que saber que existem, pelo menos hoje se discute historicamente, duas narrativas que contam sobre a origem desses palestinos. Importante saber que narrativas são formas de contar história. Normalmente, para você comprovar uma narrativa, precisaria ter argumentos de literatura histórica, argumentos arqueológicos, não apenas o que a gente fala. Por isso a importância dos museus e do estudo científico da arqueologia. Então, primeiramente, vamos conhecer sobre a origem desses chamados palestinos. No passado, na verdade, existia um povo com um nome que era chamado de filisteus. Esses filisteus, assim conhecidos, originariamente da região próxima às ilhas de Creta, citado na literatura dos faraós do Egito, ainda 3.300 anos atrás, como povos do mar. Ou seja, eram povos, muitos deles talvez atuavam até mesmo como mercenários, contratados para fazer guerras ou cobranças de impostos. Chegam, na literatura do Egito se conta que chegam a 3.300 anos atrás e dominam a região onde era a terra de Canaã, que viviam aqui alguns povos com autonomia, reinos pequenos, podemos dizer talvez tribos, e os filisteus conquistam essa região e ocupam e criam 5 cidades, ou se estabelecem 5 cidades, 3 delas no litoral e 2 delas um pouco mais adentro. Gaza, Ashkelon e Asdod são no litoral e 2 mais para dentro, Gat e Ekron. E vamos encontrar arqueologicamente o papel desses filisteus em muitos momentos da história, de 3.300 anos atrás. Por pelo menos uns 1.300 anos a gente vai encontrar, pouco menos talvez, a atuação desses filisteus aqui em guerras com os moradores de Canaã e também com os israelitas ou judeus, né? O reino de Israel, a gente encontra várias aparições desse povo filisteu, assim como tinha também fenícios, assim como tinham os moabitas, os amonitas, os edomitas, os nabateus, vários povos que existiam. E esses povos praticamente desapareceram da história entre todos os povos, com invasões de impérios, primeiro do Império Assírio, depois o Império Babilônico, que ao conquistar levou para o exílio todos esses povos, e ao levar para o exílio eles perdiam sua identidade, tanto identidade geográfica, identidade religiosa, já que eram todos pagãos, adoravam vários deuses, passaram a ser levados para a Babilônia, e da Babilônia essa região e toda a região é dominada pelos persas, e assim vai passando o tempo com outros impérios que invadem e vão imprimindo uma nova cultura, uma nova religião e também até mesmo um novo grupo étnico que vem viver. Chegam os gregos e depois dos gregos, um pouco mais de 2.000 anos atrás, chegam os romanos, que ocupam essa região, e desde do período que a gente pode chamar dos babilônicos, não se tem mais alusão a nenhum desses povos, amonitas, moabitas, filisteus, fenícios. Até mesmo o reino de Israel também desaparece, o que era o antigo reino de Israel antes da cisão com 12 tribos, após a cisão ficam 10 tribos no norte, no reino de Israel com a capital Samaria, e no reino da Judeia, a capital Jerusalém. O reino de Israel também desaparece junto com filisteus, fenícios e outros mais, praticamente as 10 tribos conhecidas como perdidas. Hoje em dia, a gente conhece que se resgatou, do ponto de vista antropológico, talvez 2 tribos, a tribo dos etíopes, a tribo de Dan, que são os judeus da Etiópia, e na Índia, a tribo de Menashe.
com pesquisas antropológicas, históricas, então chegamos a identificar 2 tribos. Mas desses outros povos, nenhum deles reconhecidos e identificados. No século I, não tem mais o nome Filistéia, já desapareceu da história esse nome por desde o período babilônico, por quase 1000 anos, e a região era conhecida como o Reino da Judeia, com o domínio dos romanos. No século I, no ano 70, destruído a capital, conhecida como Reino da Judeia, então passa a ser chamado de Província da Judeia, uma província romana, Província da Judeia. Essa província da Judeia vai manter esse nome até o século II, após a rebelião famosa de Bar Kokhba. O imperador Adriano muda o nome da região e vai passar a chamar o nome da região Província Síria-Palestina. Ele resgata o nome dos filisteus de mais de 1000 anos atrás, junto com do Império Assírio, e adota o nome a província Síria-Palestina, assim identificada a partir do século II. No século IV, essa província palestina, Síria-Palestina, passa a ter várias pequenas, poderíamos dizer assim, denominações geográficas divididas, onde a gente vai encontrar uma Palestina chamada Prima Palestina, depois Secundária Palestina, Terciária Palestina, são divisões da região para administrações do Império Romano. Depois, com a cisão do Império Romano, se torna parte do Império Bizantino. Esse Império Bizantino vai controlar a região praticamente até o século VII, quando a região vai ser invadida pelos muçulmanos, com a expansão do Islã, depois da morte de Maomé, logicamente, e ocupam essa região. E pela primeira vez a gente vai ter na chamada região da Palestina, ou prima, secundária ou terciária, e toda a região que a gente conhece aqui do que era o antigo período, espaço dos fenícios, vai ser ocupado pelos muçulmanos e vão ficar até o século X, quando os Cavaleiros das Cruzadas invadem a região e retomam o domínio cristão em Jerusalém por 100 anos, no norte por mais outros 100 anos, e praticamente já no século XII a região toda volta ao controle dos muçulmanos, no início por mamelucos, depois pelos turcos otomanos. A região vai ficar do século XII praticamente até o século XX, sob o controle dos muçulmanos, debaixo de impérios diferentes. No século XX, em 1917, os ingleses, depois da Primeira Guerra Mundial, junto com os franceses, ocupam grande parte do que era o Império Otomano e dividem suas regiões. A região que a gente chama da Palestina fica debaixo do domínio britânico. Os britânicos no parlamento fazem uma lei chamada Declaração de Balfour, uma lei que dá aos judeus o direito de um lar nacional. Lembrando que no final do século XIX, movimentos nacionalistas em toda a Europa, grupos étnicos buscando sua autoemancipação, autodenominação, e nessa região, no final do século XIX, começa a chegar ondas migratórias tremendas de judeus, cristãos e muçulmanos. Judeus e cristãos por uma visão messiânica, os judeus com a visão sionista do retorno à terra de Israel, um retorno na expectativa do Messias, assim como os cristãos na expectativa da chegada do século XX, de que o Messias voltará, o retorno de Jesus, e então começam a peregrinar para Israel, para o que era a Palestina, e a construir hospitais, hotéis, igrejas, para preparar a terra para a chegada do Messias. Esse é o movimento cristão e judaico simultaneamente. Logicamente que com isso começam a chegar ondas migratórias de muçulmanos das regiões periféricas, seja da Síria, do Iraque, da Arábia, do Egito, em busca de opções de mercado, trabalho. Afinal de contas, chegam muitos empreendedores e começam a construir, precisavam de obreiros. E assim vão chegando grande parte dos muçulmanos para essa região e aumenta, então, o fluxo de 3 grandes populações na região da chamada Palestina. Em 1920, os ingleses que controlavam resolveram
fazer uma partilha dessa chamada Palestina, e eles dividem a Palestina. Vocês podem ver aqui no mapa onde era o controle britânico e o controle francês depois da Primeira Guerra Mundial, e nessa conferência de São Remo, que participaram representantes da Inglaterra, da França, da Itália, do Japão, da Grécia, da Bélgica, era praticamente uma pré-ONU, né, uma pré-Liga das Nações, onde eles partilhavam e controlavam grande parte da região da África e Ásia. Eles dividem a Palestina. Nessa divisão da Palestina, dada em 1920, é criado o que a gente conhece a Transjordânia. Transjordânia, a gente pode ver aqui no mapa, é a divisão entre a Palestina da margem ocidental para a margem oriental do Rio Jordão. E assim nasce um novo país, o país muçulmano chamado Transjordânia. Esse país muçulmano ele é praticamente 70% da região da Palestina, e a gente tem aqui a bandeira do país Transjordânia, atual Jordânia. Curiosamente, vocês podem olhar aqui, a bandeira à direita é a bandeira que a autoridade palestina, nos tempos modernos, adotou. Né? Nos últimos 50 anos, adotou essa bandeira um pouco mais, a chamada Autoridade Palestina. Logicamente que em 1948, mais exato, né, novembro de 47, 29 de novembro de 47, as Nações Unidas, vendo os conflitos que existiam nessa Palestina, já que os muçulmanos da margem ocidental do Rio Jordão não aceitaram a autodenominação de uma Palestina com lar nacional judaico, fizeram um monte de rebeliões. Né? O que a gente viu essa semana não é novidade. Já desde 1920, a rebelião nas ruas dos muçulmanos com a não aceitação de um Estado nacional judaico, e a gente vê na história desde 1920 atos como esses que na última semana encontramos. A partilha que as nações da ONU sugeriram de uma região dividida em 6 partes, o azul para os judeus e a cor salmão aqui para os muçulmanos. Os judeus aceitaram essa partilha, os muçulmanos não aceitaram a partilha, e começou-se uma guerra em 1947 internamente com os muçulmanos locais, e quando os ingleses saíram, em 14 de maio, à meia-noite de 14 de maio de 1948, a região toda é invadida pelos países vizinhos, pelo Egito, pela Jordânia, pela Síria, pelo Líbano e forças iraquianas. Nessa guerra que vai durar até 1949, no início de 49, Israel consegue rechaçar parte dos invasores, mas a região conhecida como Judéia-Samária é mantida pelo controle da Jordânia e passa a ser chamado de Cisjordânia, a margem ocidental do Rio Jordão. E a famosa Franja de Gaza, tão famosa dessas últimas 2 semanas, fica sob o controle do Egito. De 1949, quando tem o cessar-fogo, até 1967, o mapa de Israel, então, é esse que a gente conhece aqui, com a região de Gaza debaixo do domínio egípcio e a região da Judéia-Samária debaixo do domínio jordaniano. Podemos dizer que depois de 67, o controle de Judéia-Samária volta a ficar debaixo de Israel, e a faixa de Gaza também volta a ficar debaixo da soberania de Israel até 15 anos atrás. Mas desde o período de 1948 até 67, curiosamente, não conhecemos nenhuma reivindicação de algum grupo que se denomina de palestinos pedindo uma autodenominação, uma autoemancipação na Franja de Gaza, na Judéia-Samária. Praticamente não encontramos isso. O conflito existe nos dias de hoje, como vocês podem conhecer, o que toda a mídia sempre vem falando, só que parte desse conflito vem sendo tentado discutir, encontrar soluções em mesas de negociações. Desde os anos 90, a gente encontra negociações em Madrid e depois dando continuação com acordos de Oslo e outros muitos acordos. Curiosamente que nessas negociações nunca trouxeram para a mesa a Jordânia, né? A Jordânia nunca foi para a mesa de negociações, e a Jordânia é praticamente 70% do território da Palestina histórica, se a gente pode chamar assim, adotada desde o período do século II, com esse nome, a região. Então, a Jordânia ocupa 70% do que é chamado Palestina, e, curiosamente, 95% da população são muçulmanos.
que se encontram na Jordânia. O Estado de Israel, que foi criado desde 48, ele é um Estado tolerante, um Estado democrático, um Estado onde a cultura é preservada, lhe dando liberdade para todos os tipos de religiões diferentes e procura, de todas as formas, combater a intolerância religiosa. Curiosamente também, a bandeira que a gente vê desses grupos atualmente conhecidos como palestinos vem com esse símbolo que vocês podem ver aqui à direita da bandeira palestina, onde não parece muito ter tolerância para a existência de dois estados. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente encontra sobre os fatos, né? Cada um vai ter sua opinião, cada um vai ter suas tendências, mas a gente traz aqui para vocês um pouco dos fatos históricos que existem sobre o conflito que a gente vive nos dias de hoje. Espero ter trazido para vocês um pouco de informações que possam ajudar vocês a conhecer um pouco da questão palestina aqui no momento. Abraços, tudo de bom.